Olá, tudo bem? Aqui é Jennifer Kipper, engenheira de alimentos e criadora do canal Qualidade da Carne. E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o processo de conversão de músculo em carne, ou seja, sobre o processo de rigor mortis. E esse assunto ele é de extrema importância para você que já atua no mercado de carnes ou para você que deseja atuar nesse setor. É importante que você conheça exatamente o que está envolvido nesse processo e de que forma, falhas nesse processo podem ocorrer, em comprometimento da qualidade da carne. Então, se você pretende, ser um profissional que se destaque, que tenha sucesso, e o reconhecimento nesta área, você precisa saber como que ocorre o processo de rigor mortis. Então, hoje eu vou te explicar de forma muito simples como que ocorre esse processo. Então, basicamente, o processo do rigor mortis ele vai iniciar no processo de abate, quando os animais passam pela etapa da sangria. Então, inicialmente, esses animais eles vão chegar aos currais de espera, eles vão passar por todo o processo da dieta hídrica, do jejum, vão ser encaminhados através do banho de aspersão para a etapa da insensibilização, que é de extrema importância, a etapa da insensibilização, onde ela consiste em garantir que esses animais tenham o mínimo possível de sofrimento e, por consequência disso, nós temos o que caracteriza o abate humanitário. Então, toda a questão ali do bem-estar animal, do respeito a esses animais e que também vai influenciar significativamente na qualidade da carne depois, ao chegar à mesa do consumidor também. Então, quando o animal está vivo, o pH da carne, ela gira em torno de 7 a 7,3. E durante o processo de abate, de conversão, então, do músculo para a carne, esse pH ele vai ser reduzido. De que forma? Quando o animal, então, vai ser abatido, depois da etapa da insensibilização, nós temos a etapa da sangria, que é onde o animal vai morrer, Então, é nessa etapa onde é retirado o sangue do animal que ocorre a morte desse animal. Ou seja, esse animal ele não está mais respirando, então ele não tem mais o oxigênio para circular no seu organismo. E como a musculatura desse animal, na tentativa de manter todos os órgãos em funcionamento, de manter a atividade normal do organismo desse animal, ele vai utilizar a via que nós chamamos então de via anaeróbia, que nada mais é do que a via que não tem a presença de oxigênio, porque ele sofreu um aporte, o corte do oxigênio no momento da sangria, e o organismo do animal passa a utilizar então a via anaeróbia. O que ele vai utilizar? Ele vai utilizar as reservas de glicogênio que estão armazenadas nesse corpo, na musculatura do animal. E as reservas de glicogênio, então, vão ser convertidas em moléculas de glicose. E essa glicose vai converter, ela vai ser convertida em ácido lático. Este ácido lático ele vai se armazenar pelo corpo do animal, vai ficar armazenado e vai causar a acidificação, Ou seja, vai baixar, os níveis de pH. Então, o pH, após todo o processo de conversão do músculo em carne propriamente dita, ele vai atingir a níveis normais, um pH em torno de 5,3, 5,4 e todo esse processo de acidificação é justamente em função de que o organismo do animal utiliza a glicose, que é convertida em ácido lático, tá? E esse ácido lático, então, vai causar a acidificação, baixando o pH. O que acontece, então, nesse processo inicial do rigor mortis? Nós vamos ter, toda a musculatura desse animal, nós vamos ter as proteínas, actina e miosina, principalmente, que quando o corpo ele passa a não ter mais o oxigênio, nós vamos ter um início a um processo de contração muscular. A contração muscular nada mais vai ser do que as proteínas, então actina e miosina, elas vão se unir, vão se sobrepor. Então, a gente costuma, de forma fácil, nós temos actina e miosina e elas vão se unir
né? E elas não vão mais se separar. Então, é isso que nós chamamos, né, de contração muscular. Então, elas ficam unidas e elas não se separam. Após, né, o processo todo, né, de conversão do músculo em carne, nós vamos começar a ter a desnaturação dessas proteínas. De que forma, né? Porque a gente sabe, quando tem esse processo de contração, essa carne, ela fica rígida, né? E para que a carne seja macia, quando você vai consumir, ela precisa passar por essa ação, então, das enzimas. Então, nós vamos ter enzimas como as proteases, que vão, né, atuar quebrando essas proteínas. E dessa forma, o músculo, né, que estava, então, rígido, ele vai ter, né, essas proteínas quebradas e a carne passa, então, a ser macia, né, a ter a maciez novamente. Então, como que nós podemos definir, né, o rigor mortis? O rigor mortis, então, ele é definido como uma contração muscular intensa. Essa contração, ela é irreversível e ela vai ocorrer quando nós temos a exaustão das reservas de energia do músculo, conferindo, então, a esse tecido muscular, tá? O tecido muscular do animal, a perda da sua propriedade elástica, que nada mais é, então, do que quando o animal não tem mais o oxigênio, ele vai utilizar toda a reserva de energia armazenada na musculatura para fazer o processo da contração muscular através das proteínas actina e miosina e depois, né, nós vamos ter a ação das enzimas que vão quebrar, né, essa rigidez, né, essa contração, melhor dizendo, e o músculo, então, que agora então já será carne, ele volta a ter as propriedades elásticas, né, a ser a carne que a gente conhece nos mercados. Esse processo, né, todo de conversão do músculo em carne, ele vai ocorrer, né, durante o processo de maturação. Maturação sanitária, né, que é uma maturação obrigatória para que justamente nesse tempo a gente consiga ter o abaixamento do pH a níveis aceitáveis. Então, os bovinos, né, eles costumam ficar 24 horas sobre refrigeração, com o controle das variáveis de refrigeração, que são de extrema importância, temperatura, né, da câmara fria, a umidade, a ventilação, para que a gente consiga, além de ter um bom abaixamento do pH, que a gente consiga também garantir a qualidade e a segurança da carne que está armazenada. Então, após essas 24 horas, o pH da carne, né, ele vai atingir seu valor final. E quando nós temos uma carne com um pH aceitável, né, esse pH ele vai girar em torno de 5,4, 5,5, né? E o que é importante, né, a gente saber nessa parte, né? Quando nós tivermos alguma falha nesse processo de conversão de músculo em carne, e essa falha, né, geralmente ela vai ocorrer em função de práticas, né, do pré-abate, condições, né, que esses animais são submetidos no momento do pré-abate, como o transporte desses animais, o manejo dos animais, o jejum, né, então ele não pode passar por um jejum prolongado, por exemplo, né, ele não pode ser maltratado. Por quê? Né? Quando eu tenho ações que não são colocadas em prática, tanto de bem-estar animal quanto de boas práticas de manejo, esse animal ele vai se estressar, né? Ou mesmo se ele ter um jejum muito prolongado, ele passa, né, pelo esgotamento das suas reservas de energia. E como eu falei, né, repeti mais de uma vez, o processo, né, de formação, de conversão do músculo em carne, após não ter oxigênio, ele utiliza as reservas de energia que estão armazenadas nesse músculo. Então, a partir do momento que o animal se agita, se estressa, né, ele não vai ter um número, podemos dizer assim, significativo de reserva de energia no seu organismo para que seja, né, essa energia convertida em ácido lático no final. Então, nós não vamos ter um abaixamento do pH de forma satisfatória. E o que isso vai causar, né? Nós temos, então, em relação a essa questão da conversão do músculo em carne, nós podemos ter dois defeitos cárneos,
que são as carnes DFD e as carnes PSE. Então, a carne DFD, né, é uma carne que é da sigla em inglês, né, Dark, Firm e Dry, que vai ser uma carne com uma coloração escura, uma carne seca e uma carne exudativa, né? O dry que libera muita água, uma carne seca, né? O dry é seca, vai ser uma carne seca. Então, uma carne firme, escura e seca. Essa é a carne com defeito DFD. O que acontece com esta carne, né? A DFD. A carne DFD, ela vai ser, então, um defeito cárneo que ele vai ocorrer quando esse animal passar por este estresse e ele vai ter pouca glicose no seu organismo. Então, o pH dessa carne ele vai ser alto. Então, o animal lá no início, quando ele está vivo, né, o seu pH é em torno de 7,3. E ele não vai ter energia suficiente para que eu tenha produção de ácido lático suficiente para ter uma carne com qualidade, com um pH aceitável. Então, o pH dessa carne, geralmente vai ficar acima de 5,8. Então, quando eu tenho uma carne com pH acima de 5,8, isso significa que esta carne apresenta, né, o defeito DFD. Então, essa carne vai ser seca, com uma coloração escura. O principal parâmetro que a gente verifica, né, é justamente a coloração escura. E como que a gente identifica, então, que tem esse defeito ou que vai ter o defeito PSE? A gente verifica isso, né, fazendo a medição do pH. Por isso que é muito importante, após as 24 horas, fazer a medição do pH de todas as carcaças. Essa medição do pH ela precisa ser, então, entre a 12ª e a 13ª costela dessa carcaça. E com esse valor você consegue diferenciar, né, se o teu produto está com a qualidade aceitável ou não. Então, se a carne é DFD, você pode fazer um remanejo, né, no uso dessa carne. Esse defeito, né, ele é mais usual, né? Ele aparece com maior incidência em bovinos, principalmente, né? Então, em suínos também pode ocorrer, mas ele não é tão comum assim. O ruim, né, deste defeito, além de interferir a cor, né, que é o primeiro aspecto que o consumidor avalia, né, ele também compromete a durabilidade, né, dessa carne. Então, em função, né, da capacidade de retenção de água e tudo mais, essa carne ela tem a sua durabilidade diminuída, né, em função de questões microbiológicas. Então, a gente precisa evitar, né, ter todo esse cuidado com o manejo e bem-estar desses animais, justamente para que não tenhamos o aparecimento deste defeito e do defeito que eu vou explicar agora também para vocês, que é as carnes PSE. Então, as carnes PSE, né, essa sigla PSE vem também de uma denominação em inglês, que é Pale, Soft e Exudative. Então, esta carne sim é uma carne pálida, de coloração pálida, né? Uma carne que vai ter muita liberação de água e também, né? O que acontece com essa carne? Ela também irá ter o seu aparecimento em função de questões do pH, questões do manejo desse animal, né? Porém, momentos antes desse animal ser abatido. Então, a condução dele para o abate, como que vai ser no momento da insensibilização, se esse animal vai passar por um estresse muito agudo, né? Então, a partir do momento que eu tenho também ações, né, relacionadas a não colocar em prática as boas práticas de manejo e o bem-estar animal, eu também terei a incidência desse defeito carne, né? Mas é então um estresse logo antes do animal ser abatido. E a carne DFD já caracteriza por ser um estresse um pouco mais crônico, né? Um estresse mais longo, né? Desde ali do momento do transporte desses animais. Então, pessoal, as carnes, né, que apresentam esse defeito PSE, elas vão ter o seu pH, né? Ele vai acidificar muito ligeiro.
Então, as reservas que o animal tem, né, de energia, de glicose, elas vão ser rapidamente convertidas, né, em ácido lático e eu vou ter uma produção maior de ácido lático. Então, o pH dessas carnes, ele vai ser abaixo do pH ideal. Então, abaixo de 5,4, eu já tenho a incidência, né, das carnes PSE. E essas carnes também, né, vão ser comprometidas, o consumidor ele não vai ter interesse nessa carne e também, né, vai gerar, então, a rejeição, né, por parte do consumidor. E o que acontece, né, quando eu tenho as carnes PSE, além de eu ter essa rejeição do consumidor, também, né, é importante que se faça sempre essa verificação do pH, né, 24 horas após, para que você consiga identificar, e o ideal, né, é que essa carne não chegue até o consumidor. Por quê? Né? Justamente porque uma das principais alterações é a cor. Então, a partir do momento que essa carne chegar ao consumidor, a gente vai sim ter a rejeição dele. E isso interfere, né, em novas compras de determinada marca, né, por esse consumidor, porque ele vai ter uma rejeição. Então, ele não vai comprar de novo aquela marca de carne, sabendo que ele comprou uma carne que, ao consumir essa carne, estava dura, essa carne não estava em condições ideais, estava com a coloração alterada, né? Então, precisa ter o máximo de cuidado, né, para que a gente consiga, então, dentro da indústria, selecionar o que vai fazer com esses cortes, justamente, né, para que não chegue até o consumidor uma carne de forma in natura, né, nos cortes cárneos, e que comprometa, então, toda a questão, né, que o consumidor espera relacionada à qualidade e à segurança desse produto. Então, o que nós precisamos fazer, né, para evitar que nós tenhamos esses defeitos cárneos? Para que a gente não tenha esses defeitos cárneos, a gente precisa trabalhar com o bem-estar animal e as boas práticas de manejo. Então, como eu falei, né, o animal ele vai ter a questão, né, das reservas de glicogênio vai ser interferida com relação a como que vai ser a condução, o comportamento desse animal antes de ser abatido. Então, se esse animal passar por um jejum muito prolongado, ele vai sim, no momento do abate, ter alguma interferência em relação, vai aparecer algum desses defeitos cárneos. Então, é crucial, né, que se trabalhe bem-estar animal e boas práticas de manejo, né? Então, os operadores responsáveis por fazer o transporte dos animais, né, por descarregar os animais nos currais, por fazer o manejo desses animais, né, a condução desses animais para o momento do abate. Então, cuidados, né, de não agredir, de não misturar esses animais também com lotes diferentes, porque eles acabam se estressando, né? Então, em resumo, é isso, o animal não pode se estressar, né? E principalmente quando a gente fala da carne PSE, né, do defeito PSE, ele é mais comum em suínos. Então, por quê? Justamente porque os suínos, eles apresentam um gene que é chamado de gene alotano, que é um gene que faz então com que esses animais eles se estressem, né, com mais facilidade. Então, às vezes, a questão principalmente da temperatura, né, do transporte ou ali do momento que ele está esperando nas baias antes de ser abatido, né, se ele tiver com uma temperatura corporal muito alta, né, que não está numa condição ideal, a chance desse animal, né, desenvolver uma carne PSE, ela vai ser bem grande. Então, trabalhando, né, muito bem com as questões do manejo e das boas práticas, né, do bem-estar animal, nós vamos conseguir melhorar, né, o processo de conversão do músculo em carne. E assim a gente consegue garantir também lá na ponta final, né, um produto de excelência, né, de qualidade. Claro que esse é só uma etapa, né? É um dos fatores que podem interferir, né, na qualidade da carne. Nós temos muitos outros fatores, né, que estão associados à questão da interferência na qualidade da carne. Mas, em suma, né, o processo de conversão do músculo em carne, ele é baseado nessas questões.
O que se faz hoje, né, o que é utilizado hoje para acelerar um pouco o processo de rigor mortis, né, nas indústrias. Então, principalmente, né, é um processo utilizado no abate dos bovinos, que consiste, né, em logo após a insensibilização à sangria do animal, né, se utiliza uma estimulação elétrica. A estimulação elétrica ela não é uma etapa obrigatória, né? Então alguns frigoríficos adotam esta prática e outros não. Ela fica opcional. Mas a estimulação elétrica, né, nós já temos vários estudos que comprovam que ela auxilia, né, na questão do processo, né, de conversão do músculo em carne. Então, ou seja, ela faz com que a produção do ácido lático seja mais rápida e assim a gente consegue, né, chegar, atingir ao pH ideal, né, no tempo correto, né. Então, é uma técnica que nós temos hoje que ela se coloca, né, como uma técnica que proporciona, sim, né, carnes mais macias, que auxilia, né, na redução do pH dessa carne, e hoje ela é bastante utilizada, apesar de não ser, né, uma prática obrigatória, mas é uma das operações, né, que se tem disponíveis para que consiga melhorar um pouquinho esse processo, né, de conversão do músculo em carne. Dito isso, né, eu vou resumir aqui o que acontece no processo de rigor mortis, né, porque eu costumo usar, assim, essa forma bem resumida do que acontece, né, no rigor mortis, porque se nós entrarmos todo no processo de ciclo de Krebs e tudo mais, acaba confundindo muito. Então, de forma bem simples, né, a gente só precisa entender que a partir do momento, né, que o animal ele passa pela etapa da sangria, que é onde ele vai morrer propriamente dito, né, ele não vai mais ter a presença do oxigênio e o corpo desse animal, para manter, né, a homeostase do seu organismo, ele vai utilizar a via anaeróbia, né, ou seja, então nós vamos ter todo a glicólise do organismo desse animal sendo convertida em glicose e essa glicose, então, ela vai ser convertida em ácido lático. E é esse ácido lático que vai proporcionar, então, a diminuição do pH dessa carne. Assim, né, nós temos o processo, né, do músculo, de conversão do músculo para carne, né? E durante esse processo nós temos também a contração muscular, que é denominada, né, de actina-miosina ou complexo acto-miosina, que nada mais é do que as duas proteínas que se unem, se entrelaçam e diminuem, né, o comprimento do sarcômero e vão então causar essa contração que vai ser quebrada, né? Essas ligações de actina e miosina vão ser quebradas durante o processo de maturação através, né, de enzimas, da liberação de enzimas. E assim, né, nós temos a carne propriamente dita. O processo de maturação dessa carne, né, que é então quando a gente tem as ações dessas enzimas, quanto mais tempo essa carne ficar sobre maturação, desde que esteja nas condições ideais, mais macia essa carne será. Então hoje a indústria, né, o tradicional é que os cortes cheguem ao mercado, né, após 24 horas sobre refrigeração. Ficou as 24 horas sobre refrigeração, nós já temos, né, a carne propriamente dita e geralmente os frigoríficos então trabalham já com a desossa desses cortes para daí depois então levar para os centros de distribuição. Alguns cortes, né, especiais, né, diferenciados, onde nós vamos ter então um valor agregado nesses cortes, é utilizado, né, processos de maturação então a seco ou a úmido, que vão manter essa carne, né, por um tempo maior, sobre condições de temperatura ideal, embaladas a vácuo quando é a maturação úmida, ou, né, simplesmente, né, numa câmara fria sem embalagem, que seria a maturação a seco, né? Então, essa maturação, ela faz, então, com que essas enzimas atuem ainda mais nessa carne, e esse produto, além de ter uma maciez maior, ele também passa a ter um sabor diferenciado.
Então, esses produtos hoje, quando eles estão no mercado, eles possuem um valor muito agregado em função do custo, né, de se manter essa maturação por 14, por 21 dias, né, dependendo do processo que será utilizado. Então, pessoal, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com um resumo, né, uma espécie de um mapa mental do processo de conversão do músculo em carne, para que vocês consigam, né, visualizar o que eu falei de forma, né, mais fácil ainda, e assim vocês conseguem, né, compreender um pouquinho melhor o que é esse processo de conversão do músculo em carne. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deste assunto. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, não deixe de colocar nos comentários deste vídeo e também, né, de enviar para algum amigo se esse conteúdo foi útil para você, né, de salvar para você estudar depois, para sempre lembrar, né, de como que é o processo de conversão do músculo em carne. Então, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, né, a nossa página, se vocês ainda não curtiram, é @qualidade da carne. Tem o canal também no Instagram e no YouTube e no Facebook, então é só você seguir as nossas redes sociais que você vai estar então a par, né, de todos os conteúdos que eu vou colocar para vocês. Um grande abraço!